Quando os finlandeses chegaram às Maldivas, a primeira coisa que fizeram não foi entrar na água. Ficaram dias em terra, estudando, conversando com os mergulhadores locais que haviam chegado perto da entrada da caverna e voltado, analisando as correntes da região. E as Maldivas têm correntes oceânicas que podem transformar uma operação planejada numa catástrofe em questão de minutos, checando e rechecando cada componente do equipamento. Esse comportamento, essa aparente lentidão deliberada antes da ação, é uma das marcas mais contra-intuitivas do mergulho técnico de alto nível. Quanto mais perigosa a missão, mais tempo você passa fora da água antes de entrar nela. Improvisar dentro de uma caverna subaquática não é coragem. É suicídio com etapas extras. O equipamento que trouxeram era fundamentalmente diferente do que havia sido usado nas tentativas anteriores de resgate. Rebreathers. Se você nunca ouviu esse nome, presta atenção porque é aqui que a lógica da missão muda completamente. Um rebreather, literalmente re-respirador, em tradução livre, não funciona como o equipamento scuba convencional. No sistema convencional, você inspira gás do tanque e expira diretamente para a água. Cada expiração gera bolhas. No rebreather, o gás expirado não vai para a água. Ele circula de volta por um sistema de scrubber, um cartucho químico que absorve o dióxido de carbono e retorna filtrado para você respirar novamente. O sistema monitora os níveis de oxigênio e injeta a quantidade necessária para manter a mistura dentro dos parâmetros seguros. Resultado direto: 0 bolhas liberadas no ambiente. 0 bolhas significa 0 perturbação de sedimento causada pela respiração. A principal causa de colapso de visibilidade dentro de uma caverna, aquele ciclo devastador de bolhas batendo no teto, ressuspendendo o sedimento, zerando a visibilidade. Simplesmente não existe com rebreather. Mas o benefício não para aí. O consumo de gás num rebreather é dramaticamente menor do que em circuito aberto. Uma missão que esgotaria os tanques de um mergulhador convencional em 20 minutos dentro de uma caverna complexa pode ser executada por um mergulhador com rebreather em 2 horas, às vezes mais. Numa operação de resgate, onde cada minuto dentro da caverna é um minuto de risco acumulado, essa diferença não é apenas técnica. É a diferença entre uma missão possível e uma missão suicida. Além do rebreather, os finlandeses vieram com misturas gasosas especialmente formuladas para aquela profundidade específica. Trimix, uma mistura de oxigênio, nitrogênio e hélio, calculada para reduzir ao mínimo o risco de narcose naquela faixa de profundidade. O hélio substitui parte do nitrogênio na mistura. E ao contrário do nitrogênio, o hélio não causa narcose, não atravessa a barreira hematoencefálica da mesma forma, não embriaga. Um mergulhador respirando trimix adequadamente formulado a 33 metros tem julgamento claro, capacidade de tomada de decisão preservada e coordenação motora funcional. Não é imune ao estresse do ambiente. Nenhum ser humano é, mas tem ferramentas fisiológicas para enfrentá-lo. Os italianos, se estavam usando ar convencional ou uma mistura sem hélio, provavelmente não tinham essa proteção. A entrada na caverna aconteceu em condições de operação máxima. Descida controlada, ritmo calibrado para equalização auditiva perfeita a cada metro, barotrauma, a ruptura do tímpano causada por descida rápida sem equalização, pode incapacitar um mergulhador instantaneamente. Linhas guia foram instaladas desde o primeiro metro dentro da caverna. Cabos finos, resistentes, ancorados em pontos fixos na rocha, se estendendo da entrada até onde os corpos estavam, em visibilidade 0, e a visibilidade dentro daquela caverna, após todas as tentativas anteriores de resgate, estava comprometida. A linha guia é a diferença entre sair e morrer. Você não precisa de visibilidade, não precisa de bússola, não precisa de memória. Precisa segurar o cabo e seguir. Sem o cabo, numa caverna com visibilidade 0 e configuração não linear,
você dá círculos até o gás acabar. Os corpos foram localizados. E aqui começa a parte que a maioria das pessoas não imagina quando pensa em resgate subaquático. Mover um corpo humano dentro de uma caverna subaquática é um dos desafios técnicos mais complexos que existem nessa modalidade. Um corpo submerso não se comporta como um objeto sólido e previsível. Dependendo do tempo de imersão e das condições do ambiente, pode ser positivamente flutuante, tendendo a subir, ou negativamente flutuante, tendendo a afundar. Pode liberar gases internos quando movimentado, perturbando o sedimento ao redor. Cada manobra precisa ser executada com lentidão deliberada, com controle milimétrico do empuxo através do colete de flutuação, com consciência constante de onde as nadadeiras estão para não tocar nas paredes ou no leito. A equipe finlandesa nunca entrou toda de uma vez. Operação em etapas, sempre com pelo menos um mergulhador monitorando a linha de saída. A regra dos terços foi honrada em cada imersão, não como burocracia de treinamento, mas como instinto internalizado após anos de prática em condições controladas progressivamente mais extremas. E a saída, que, como eu disse no bloco anterior, é a parte mais perigosa de qualquer resgate em caverna, foi executada com a mesma precisão da entrada, sem pressa, sem instinto de sobrevivência dominando o protocolo, com os corpos dos italianos sendo trazidos para a superfície um a um, em imersões separadas, calculadas, irrepreensíveis. Os finlandeses saíram, com os corpos. Missão concluída, sem novas vítimas. E então foram embora do mesmo jeito que chegaram, sem holofotes, sem entrevistas, sem declarações heróicas para a imprensa. O que eles fizeram foi técnico, foi cirúrgico, foi extraordinário. Mas para eles, dentro da lógica do mergulho técnico de elite, foi simplesmente o procedimento correto executado corretamente. Herói, no vocabulário deles, é quem improvisa. Eles não improvisaram. Planejaram cada variável que podiam controlar, aceitaram as que não podiam e executaram. As famílias italianas receberam seus filhos, maridos, pais e amigos de volta. E a caverna ficou lá, fechada, silenciosa, guardando o que as câmeras gravaram antes de tudo isso começar. As gravações existem, foram recuperadas junto com os corpos. E se você chegou até aqui, você já está fazendo a mesma pergunta que a comunidade de mergulho faz há anos. Se foi um acidente técnico, narcose, pânico, gás insuficiente, uma decisão errada num momento de estresse extremo, por que o conteúdo dessas câmeras não foi divulgado? Acidentes técnicos têm laudos, têm análise, têm transparência, porque a transparência salva vidas futuras. O silêncio em torno dessas imagens sugere algo diferente de um simples acidente técnico. Sugere que o que está gravado naquelas câmeras levanta perguntas que ninguém, até agora, quis responder em público.